Você pode conquistar qualquer objetivo, mesmo os que agora parecem impossíveis. Pode se libertar de uma dívida avassaladora e alcançar uma renda anual de $100.000. É possível transformar completamente sua situação financeira, sem formação acadêmica, sem sorte e sem experiência prévia. Pare e reflita. Se a maioria se sente insatisfeita, se quase todos vivem em modo automático, adiando sonhos e repetindo erros, por que tão poucos conseguem mudar? A resposta é simples. A maioria não compreende o que é um paradigma. Sem essa compreensão, você permanecerá estagnado, mesmo assistindo a vídeos como este. Se você aplicar exatamente o que eu lhe ensinarei hoje, poderá modificar seus resultados em 30 dias. Lembro-me perfeitamente do instante em que recebi aquele cartão pela primeira vez. Foi quase embaraçoso de tão simples. Um pedaço de papel. Nele eu havia escrito meu desejo: ganhar $25.000. Naquele tempo parecia tão absurdo quanto alguém hoje almejar $1 milhão por mês. Eu ganhava $4.000 por ano e devia $6.000. Era uma realidade difícil, opressiva, e a ideia de escrever um número tão distante da minha realidade parecia loucura, e talvez fosse. Mas eu estava exausto demais para discutir. A orientação era clara: escreva o que deseja, carregue no bolso e leia diariamente. E mesmo sem acreditar, eu o fiz. Li aquele cartão tantas vezes que ele quase se desintegrou. Precisei protegê-lo com plástico para que não desaparecesse da minha vida. Inicialmente, eu não acreditava no número, mas a verdade é que eu acreditava na fé da pessoa que me entregou o cartão. E isso foi o suficiente para começar. Talvez você se sinta assim agora, ouvindo isso com ceticismo, duvidando. Mas pergunte-se honestamente: quando foi a última vez que teve a ousadia de registrar um objetivo aparentemente impossível? Você faz parte dos 95% que vivem em piloto automático ou dos 5% que se atrevem a pensar além do óbvio? Escrever aquele número foi a primeira centelha que acendeu uma chama dentro de mim. Aquilo começou a me instigar, a me fazer questionar tudo. E se der certo? Comecei a ver aquele papel como uma janela para um novo universo. Um universo onde eu tinha o controle. Não era magia, era reprogramação mental, era repetição. Era a construção de uma nova realidade em minha mente. A cada leitura do cartão, eu plantava a mesma semente, e como toda semente bem cuidada, ela começou a brotar. O interessante é que meu primeiro objetivo, aqueles $25.000, não surgiu de maneira espetacular. Não foi por meio de um negócio revolucionário. Comecei limpando pisos, literalmente. Peguei um balde, um pano e procurei contratos de limpeza. Um pequeno escritório se tornou 2. 2 se tornaram 10. E em pouco tempo, eu estava ganhando mais do que qualquer emprego formal jamais me ofereceria. Mas o ponto crucial não é o que eu fiz, e sim porque funcionou. Funcionou porque eu alterei meu foco. Parei de me concentrar no que eu não possuía e comecei a me concentrar no que eu desejava. Meu subconsciente absorvia aquela imagem, aquele número. E como já mencionei, o subconsciente não distingue o real do imaginário. Ele simplesmente executa. A imagem era nítida, a repetição era constante, e o resultado foi inevitável. Agora reflita. Quantas vezes por dia você se lembra do que realmente deseja? Ou será que você passa mais tempo pensando em contas, dívidas e problemas? A maioria carrega a fatura do cartão de crédito no bolso, mas nunca carregou um sonho. Isso é insano. Escrever seu objetivo e carregá-lo consigo parece tolice, mas é exatamente esse tipo de ação que a maioria não realiza. E é por isso que a maioria permanece estagnada. Eles reagem à vida, em vez de construir uma nova realidade intencionalmente. A vida se torna uma repetição dos mesmos dias, anos idênticos, mesmas desculpas, mesma remuneração, mesmas frustrações. E tudo isso pode ser rompido com um ato tão simples quanto escrever uma meta num cartão. Não se trata apenas de escrever. Trata-se de se comprometer com uma nova versão de si mesmo. Você se compromete com um número que hoje parece inatingível, mas amanhã começa a parecer viável.
E depois de amanhã começa a parecer inevitável. E sim, você duvidará. Você achará que é bobagem, mas você pode duvidar e ainda assim agir. Porque o ato de agir, mesmo com dúvidas, é mais poderoso do que esperar pela certeza absoluta. Certeza demais paralisa. Ação com dúvida transforma. Eu nunca fui o mais inteligente da sala. Não tinha educação formal. Mas uma coisa eu fiz. Obedeci. E se hoje eu pudesse olhar em seus olhos e lhe entregar esse mesmo cartão, com a mesma simplicidade com que o recebi, eu diria: escreva o que deseja. Não importa quão absurdo pareça. Escreva. Coloque no bolso. Leia todos os dias. Você não precisa acreditar, mas precisa repetir. O restante virá. Se você fizer isso nos próximos dias e fizer com compromisso, começará a perceber mudanças sutis em seu comportamento, em suas ideias, em suas atitudes. Começará a enxergar oportunidades onde antes só havia problemas. Perceberá que não era o mundo que precisava mudar. Era o que você estava colocando diante de seus próprios olhos todos os dias. Você pode achar que essa é apenas mais uma ideia interessante. Mas eu pergunto, e se for a ideia certa? E se for isso que faltava? Você está disposto a arriscar continuar como está, apenas porque parece muito simples para funcionar? Se você realmente deseja começar, comece com o que cabe em um cartão. Seu próximo grande objetivo reside ali, entre sua caneta e seu bolso. Você já percebeu que há dias em que você acorda e sente que o tempo escorre pelas mãos? Você começa com uma lista de tarefas, mas ao final do dia, mal conseguiu concluir 2 ou 3. E então você se pergunta, como é que há pessoas que produzem tanto, ganham tanto e ainda parecem ter tempo para viver, viajar, cuidar do corpo, da família, enquanto eu mal consigo manter minhas contas em dia? Eu mesmo me fiz essa pergunta ao ver outras pessoas prosperando, enquanto eu me sentia ocupado o tempo todo, mas sem progresso real. Até o dia em que ouvi algo que mudou minha vida. Ninguém controla o tempo. Ninguém. O que você pode controlar são as atividades. O tempo é igual para todos, 24 horas. A única diferença entre quem ganha $10 mil por ano e quem ganha $10 milhões é como cada um utiliza essas 24 horas. E aí está o ponto. Seu paradigma controla como você usa o tempo. Ele determina se você vai levantar cedo para fazer algo importante ou se vai apertar o botão de soneca 10 vezes. Ele decide se você vai priorizar o que o aproxima de seus objetivos ou se vai se perder em tarefas urgentes que, na verdade, não o levam a lugar nenhum. Lembro-me de um café da manhã com Earl Nightingale. Era um dos homens mais organizados que já conheci. Nunca estava com pressa, mas sempre realizava mais do que parecia possível. Perguntei a ele, Earl, como você gerencia seu tempo tão bem? E ele me olhou com aquela calma e disse, Bob, ninguém gerencia o tempo. O que você pode gerenciar é o que você faz com ele. Aquilo me atingiu como um soco no estômago. Eu estava tentando extrair resultados de um tempo que eu nem sabia utilizar. Eu estava ocupado, não produtivo. Eu reagia ao dia. Eu não decidia o que fazer com ele. E foi aí que tomei uma das decisões mais simples e mais poderosas da minha vida. Acordar 1 hora mais cedo todos os dias. Não para correr atrás de urgências, mas para estudar, refletir, planejar e agir com propósito. Eu me comprometi com 1 hora de estudo por dia. E sabe o que isso representa ao final de um ano? São 365 horas. Isso equivale a 9 semanas de 40 horas cada. 9 semanas inteiras de estudo concentrado, sem precisar mudar mais nada em seu dia. Apenas acordando 1 hora mais cedo. Pense nisso. Você pode aprender uma nova habilidade, pode se aprofundar em finanças, pode estudar vendas, liderança, persuasão, espiritualidade, o que quiser. Com consistência, essa hora vai moldar sua mente, seus resultados e sua identidade. E eu não estou dizendo que é fácil. É mais fácil ficar na cama. É mais fácil assistir mais um episódio na televisão. Mas você quer facilidade ou quer resultados diferentes? Porque as duas coisas, simultaneamente, você não terá. Eu vejo muitas pessoas dizendo,
Se eu tivesse mais tempo, eu faria. Mas é mentira. Se você tivesse mais tempo, continuaria fazendo as mesmas coisas. Porque não é uma questão de tempo, é uma questão de prioridade. E o que dita suas prioridades? O paradigma. Você quer saber o quanto alguém valoriza seu próprio futuro? Observe como ela usa as primeiras horas do dia. Há pessoas que acordam e mergulham direto no caos, respondendo mensagens, correndo para todos os lados. Outros acordam antes de todos, meditam, escrevem metas, leem algo edificante, tomam decisões conscientes. Você acha coincidência que os maiores líderes, os maiores atletas, os maiores empresários do mundo acordam cedo? Não é moda, é consciência, é comando interno. E aqui vai algo que talvez você nunca tenha parado para pensar. A maneira como você lida com o tempo revela o quanto você se respeita. Se você desperdiça seu tempo com distrações constantes, procrastinação, desculpas, no fundo, está dizendo a si mesmo que não acredita em seu próprio potencial, que não acredita que seu tempo vale muito. Mas você já tentou imaginar o quanto seu mundo pode mudar apenas organizando seu tempo com mais inteligência? O quanto sua renda pode crescer? O quanto seus relacionamentos podem melhorar? O quanto sua saúde pode se transformar? Você quer ganhar mais dinheiro? Comece estudando como grandes empresários pensam. Você quer mais liberdade? Estude como pessoas produtivas organizam seus dias. Você quer ter mais energia? Use suas manhãs para cuidar do corpo e da mente. Tudo isso começa com 1 hora. 1 hora. O tempo está aí. A diferença entre uma vida extraordinária e uma vida comum reside na decisão que você toma ao acordar. E talvez você pense, mas eu sou péssimo com rotina. Nunca fui disciplinado. Tudo bem. Ninguém nasce com disciplina. Disciplina é criada. É construída a partir de pequenos compromissos que você honra consigo mesmo. Um deles pode começar amanhã cedo. 1 hora apenas. Acorde. Levante. Estude. Concentre-se. Faça isso por 7 dias. E depois me diga se você ainda é a mesma pessoa. O que você faz com o tempo molda o que você se torna. E o que você se torna determina o que você atrai. Se você quer atrair abundância, precisa se tornar alguém que vibra nessa frequência. E o primeiro passo está no comando de seu dia, no comando de seu tempo. O tempo já é seu. A pergunta é, o que você vai fazer com ele a partir de agora? Você já se perguntou por que parece que está sempre esbarrando no mesmo limite invisível, não importa o quanto se esforce? É como se existisse uma barreira que o impede de ultrapassar certo nível de renda, de realização, de autoconfiança. Você até melhora um pouco, às vezes até dá um salto, mas logo se vê de volta ao mesmo lugar. Mesma rotina, mesma remuneração, mesmas limitações. Isso tem um nome. E não é azar, nem falta de oportunidade. O nome disso é paradigma. O paradigma é como um software invisível que roda em segundo plano em sua mente. Ele dita seus hábitos, suas decisões, sua maneira de reagir ao mundo. E o mais assustador é que você não escreveu esse código. Ele foi programado por outras pessoas. Por sua família, pelos professores, pelos noticiários, pelas experiências que você nem escolheu ter. E esse código, que foi instalado há muito tempo, ainda está rodando hoje, controlando sua vida como se fosse um piloto automático. Eu me dei conta disso depois de já estar ganhando muito dinheiro. Imagine só, eu já faturava mais de $1 milhão por ano. E mesmo assim, me comportava de maneira irresponsável com o dinheiro. Desperdiçava, gastava sem pensar, não sabia administrar. E o mais incrível, eu nem entendia como tinha conseguido chegar ali. Foi como se tivesse tropeçado no sucesso. E por mais que ganhasse, parecia que a qualquer momento tudo podia desabar. Era como se houvesse uma parte minha que ainda acreditava que eu não merecia aquilo. Foi aí que tudo ficou claro. Não bastava mudar os resultados. Eu precisava mudar a origem dos resultados. O código-fonte. Meu paradigma. E isso não é diferente com você. Talvez você ache que precisa de mais um curso, mais uma formação, mais uma chance. Mas, na verdade,
O que você precisa é reescrever o programa invisível que comanda suas ações. O que o trava não é a falta de inteligência. É o que você acredita sobre si mesmo, sobre o dinheiro, sobre o que é possível. Quantas vezes você teve uma grande ideia e antes mesmo de começar, ouviu aquela voz interna dizendo: "Isso não é para mim, vai dar errado. Eu não sou esse tipo de pessoa." Essa voz não é você, é seu paradigma se manifestando. Ele faz isso porque foi programado para mantê-lo exatamente onde você está. Confortável, familiar, mesmo que isso signifique uma vida de frustração e mediocridade. E o pior é que isso começa cedo. Desde criança, tudo o que você ouviu foi entrando diretamente em sua mente subconsciente, sem filtro. Dinheiro é sujo, rico é arrogante. Tem que trabalhar duro para ter alguma coisa. Fulano é inteligente, você não. Essas frases se tornaram verdades. E você cresceu agindo como se elas fossem leis. Eu cresci ouvindo que o mundo era difícil, que a vida era dura, que o sucesso era para poucos. Eu via meus pais racionando comida, economizando cada centavo. Cresci em um ambiente em que a escassez era o normal. Aquilo foi se tornando parte de mim como um molde. E por mais que eu quisesse outra vida, aquele molde me puxava de volta. Porque o subconsciente não argumenta, ele apenas repete. E quando você não sabe disso, passa a vida inteira tentando vencer com as armas erradas. Lê mais livros, faz mais cursos, trabalha mais horas. Mas tudo isso é inútil se você não mudar o programa que controla suas decisões. Porque não é o que você sabe, é o que você faz com o que sabe. E o que você faz é ditado por seu paradigma. Você já reparou que existem pessoas com uma pilha de diplomas, formadas nas melhores universidades, que passam a vida toda lutando financeiramente, enquanto outras, sem formação alguma, constroem impérios? Isso não é sobre inteligência, é sobre programação mental. A mente lógica acumula conhecimento, mas é a mente emocional que comanda o comportamento, e seu comportamento é o que produz seus resultados. Agora, imagine que você decide mudar sua vida financeira. Você faz um plano, estabelece metas, cria novos hábitos, mas logo se vê procrastinando, sabotando, adiando decisões. Por quê? Porque isso entra em conflito com seu paradigma atual. Você criou uma ideia nova, mas ela não está em harmonia com o velho programa. E essa fricção gera desconforto, dá medo. E a maioria das pessoas recua nesse ponto. Não porque não são capazes, mas porque o paradigma venceu. O segredo está em compreender que esse desconforto é um sinal de que você está indo na direção certa. Significa que você está mexendo no sistema, está perturbando a zona de conforto, e é exatamente aí que você deve insistir. Porque quando o paradigma é confrontado de forma consistente, ele enfraquece. E então você pode substituí-lo por outro. Um que o impulsione em vez de o limitar. E como se faz isso? Primeiro, identificando qual é o paradigma que o domina. Como? Observando seus resultados, seu rendimento, sua saúde, sua autoestima, seus relacionamentos. Tudo isso é um espelho de seu programa atual. Depois, criando um novo modelo, uma nova imagem. Um novo padrão de comportamento que seja repetido até se tornar automático. Não se engane, mudar um paradigma não é confortável, mas é possível. É simples, mas exige disciplina. Você precisa repetir o novo padrão até que ele se torne dominante. Precisa se manter firme mesmo quando parecer estranho, mesmo quando ninguém ao seu redor entender o que você está fazendo. Lembre-se, seu paradigma antigo foi instalado sem seu consentimento, mas o novo, esse, será construído com sua consciência, e isso lhe dá poder. Quando você muda o paradigma, não é apenas seu comportamento que muda, sua percepção muda. Você começa a ver oportunidades onde antes via obstáculos. Sua linguagem muda, seu círculo de amizades muda, seu ambiente responde de maneira diferente. É como se um novo mundo se abrisse diante de você, mesmo que o mundo lá fora continue o mesmo. E se você quiser um ponto de partida, comece observando seu diálogo interno.
O que você diz para si mesmo quando está sozinho? Essas frases estão o elevando ou o afundando? Se estiverem o afundando, é hora de mudar a trilha sonora de sua mente. Porque enquanto você continuar ouvindo a mesma música, vai continuar dançando a mesma dança. E provavelmente é uma dança em círculo. Você não está preso à vida que tem. Você está preso ao modo como foi programado para pensar. Mas a boa notícia é que essa programação pode ser reescrita. Você não é seu passado. Não é o que disseram que você era. Você é o que decide se tornar a partir de agora. E o primeiro passo é romper com esse velho padrão, esse velho programa, esse velho paradigma. Porque tudo aquilo que você deseja está, neste momento, do outro lado dele. Se você quer realmente mudar sua vida, não adianta apenas entender intelectualmente como tudo funciona. Você precisa aprender a usar os recursos mais poderosos que já foram colocados dentro de você, que a maioria das pessoas vive a vida inteira sem sequer saber que esses recursos existem. Estou falando da imaginação e da vontade. Essas duas faculdades, quando usadas juntas, têm o poder de alterar sua realidade de dentro para fora. Mas o problema é que fomos educados para duvidar daquilo que não conseguimos tocar. Fomos treinados para acreditar apenas no que já é visível, esquecendo que tudo o que existe hoje foi primeiro criado na mente de alguém. Tudo começa com uma imagem. A cadeira em que você está sentado, a roupa que está usando, a tela em que está vendo este vídeo. Antes de tudo isso existir no mundo físico, existiu na mente de alguém. A criação sempre começa no invisível. E você, mesmo sem perceber, está o tempo todo criando imagens mentais. A diferença é que a maioria das pessoas cria imagens de medo, de dívida, de fracasso, de escassez, e depois se perguntam por que continuam atraindo os mesmos problemas. É simples. Você atrai aquilo que nutre emocionalmente em sua mente com frequência. E aí entra a vontade. A vontade é a faculdade que lhe permite manter uma imagem viva na mente, mesmo quando o mundo ao seu redor diz o contrário. É ela que o ajuda a manter o foco quando tudo parece estar desmoronando. Quando aprendi isso, percebi que não era a falta de oportunidade que limitava as pessoas. Era a falta de domínio sobre o que elas permitiam permanecer em seus pensamentos. Na prática é assim. Você escolhe conscientemente aquilo que deseja com clareza. Cria uma imagem mental disso em sua mente como se já fosse real. E depois, todos os dias, várias vezes ao dia, você se reconecta a essa imagem. Sente-a, agradece por ela, vive mentalmente como se já fosse sua. E quando surgirem dúvidas no porquê elas virão, você escolhe não alimentá-las. Você não luta contra o negativo. Você simplesmente o substitui, recoloca a imagem certa, mantém o foco. Essa é a disciplina da mente. Uma das coisas mais poderosas que aprendi foi que o subconsciente não distingue entre o que é real e o que é intensamente imaginado. E é exatamente por isso que visualizar com emoção tem tanto poder. Se você alimenta uma imagem com sentimento, o subconsciente aceita como verdade. E quando isso acontece, seu corpo começa a agir em direção a esse novo resultado. A vibração muda. As ideias certas começam a surgir. As pessoas certas aparecem. A realidade se molda gradualmente de acordo com suas projeções internas, mas poucos o fazem. Por quê? A razão é surpreendentemente simples. A simplicidade, muitas vezes, é subvalorizada. As pessoas se inclinam para métodos intrincados, planos complexos, estratégias elaboradas. Entretanto, a mente opera com clareza. Basta uma imagem nítida e a determinação de mantê-la com perseverança. Assim transformei minha vida, e não apenas a minha. Lembro-me de uma jovem que trabalhava como cuidadora de crianças. Sem formação em administração, experiência em marketing ou contatos influentes, ela aprendeu esse método. Ela registrou seu objetivo, construiu uma imagem mental, visualizava diariamente, mantendo-a com disciplina. Hoje ela é diretora de operações da nossa empresa, uma das mentes estratégicas mais brilhantes com quem já trabalhei. Não foi coincidência. Ela criou um novo mundo interior antes que o mundo exterior o reconhecesse.
Já vi pessoas excepcionalmente talentosas, com diplomas, conexões, recursos, fracassarem completamente. Indivíduos que possuem tudo, exceto clareza mental, que mudam de opinião semanalmente, reagem ao ambiente, permitindo que o medo guie suas decisões. O talento sem direção torna-se ineficaz, e a mente sem foco vagueia sem rumo. Se você busca resultados diferentes, precisa criar uma imagem clara do que deseja. Não basta visualizar ocasionalmente, precisa se tornar um hábito. Diariamente, antes de qualquer outra atividade, sente-se em silêncio e visualize a vida que anseia. Veja-se no cenário, com as pessoas, as sensações, os detalhes. Quanto mais vívida a imagem, maior sua influência. Altera-se a frequência do seu ser, atraindo circunstâncias em harmonia com suas projeções. Há um detalhe crucial. Não precisa acreditar imediatamente. Inicialmente, sua mente resistirá. Argumentará que é tolice. Lembrará de suas finanças. Apresentará cenas do passado que provam sua incapacidade. Mas essa voz é do seu antigo paradigma, lutando para sobreviver. Não precisa confrontá-la, apenas persista na nova imagem. Mantenha-a. Retorne a ela sempre que o medo surgir. Pratiquei isso por 60 anos diariamente, sem interrupção. Compreendi que a verdadeira transformação ocorre no silêncio, quando fecha os olhos e decide independentemente a direção de sua vida. Essa é a decisão mais poderosa que alguém pode tomar, pois transforma você de vítima do mundo exterior em criador consciente da sua realidade. Antes de finalizar, pare por alguns segundos, feche os olhos e imagine uma versão de sua vida que o faria sorrir ao acordar. Visualize com detalhes como vive, onde mora, com quem está, qual sua renda, o que sente. Veja tudo. Agora, comprometa-se com essa imagem, não como um desejo distante, mas como uma realidade iminente, já em movimento. Você não precisa de permissão para sonhar grande, apenas de coragem para manter o foco. Quem sustenta a imagem certa com disciplina, inevitavelmente a transforma em realidade. A principal lição deste vídeo é que tudo que busca começa em sua mente. Não é o mundo externo que precisa mudar, mas a forma como pensa, sente e age diariamente. Ao assumir o controle de sua imagem interna, tempo, hábitos e paradigma, o mundo exterior se transforma inevitavelmente. É simples, mas poderoso. Se fez sentido, o próximo passo é natural. Um novo vídeo está na tela. Clique nele, pois o levará mais a fundo nesse processo. O próximo passo em sua jornada de conhecimento. Tornar-se-á um pouco melhor do que é agora, e esse pouco faz a diferença quando praticado diariamente. Obrigado por sua companhia, e nos vemos lá.